pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando aqui mais Uma Vida Melhor na Matéria. Se você quiser saber mais sobre nós, sobre o Instituto Círculo Mágico, tem link aqui na descrição. E agora a gente está com vídeo toda semana, então para não perder nenhum é só se inscrever no canal e acompanhar os nossos vídeos. Eu estou aqui de novo com a Guida, tudo bom, Guida? Tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre prática espiritual. Guida, quando a gente fala sobre isso, sobre prática espiritual, parece que a gente está falando sobre religião. Parece que a gente precisa, para fazer uma prática espiritual, estar em uma igreja, seguir um livro sagrado, participar de uma determinada comunidade, não sair dali até a gente chegar a algum lugar. Isso é fundamental? Não, Murilo, não é. Mas as religiões, elas podem dar alguma coisa para as pessoas. Um templo, quando você se perdeu dos seus 3 templos, porque o seu primeiro templo é a presença divina no seu cardíaco, o seu chakra cardíaco, o seu segundo templo é o seu corpo e o seu terceiro templo é a sua casa, seu lar. Quando você se perdeu disso, quando você está muito confuso, muito em desequilíbrio e não consegue mais ter essa noção, então a religião te oferece um 4º templo onde você pode ir para recuperar essa consciência desses 3 templos. E uma vez recuperada, você pode ficar na sua casa e fazer seus rituais na sua casa. Que rituais? A prática espiritual, a segunda coisa que uma religião tem para oferecer é um culto, um ritual, uma prática espiritual coletiva. Por quê? Quando você está muito em desequilíbrio, você não consegue fazer as práticas espirituais sozinho. Você precisa fazê-las coletivamente. Por quê? Porque a presença dos outros fazendo aquela prática vão levar você a conseguir fazê-la. E ao conseguir fazê-la, você também não precisa mais voltar para o templo. Pode voltar para a sua casa e continuar fazendo em casa do jeito que você quiser. É como se fosse um roteiro que já estivesse pronto para alguém que está em desequilíbrio e precisa voltar ao centro. E sabe por quê, Murilo? Porque o desequilíbrio tem 3 sinais importantes. O primeiro é, eu sou melhor que os outros. O segundo é, eu sou pior que os outros. E o terceiro é, eu não quero nada com as práticas espirituais. Uma pessoa em desequilíbrio pode esquecer uma oração aprendida com a mãe quando era criança. Em desequilíbrio, você pode esquecer como é a Ave Maria. Em desequilíbrio, você pode nem lembrar que existe esse recurso, o recurso da prática espiritual para colocar você em equilíbrio novamente. Sim. As religiões são importantes porque elas oferecem isso às pessoas, mas isso não é fundamental. E existem práticas espirituais, e a mais importante delas é a meditação, que você não precisa de estar em uma igreja. Isso que eu ia te perguntar. Você falou sobre rezar, sobre orações. Sim. Para as pessoas que não têm uma ligação muito religiosa, como é o meu caso, existem formas de você se conectar consigo mesmo. Sim. sem a necessidade de recorrer a alguma religião. Olha só, aí a gente precisa falar uma coisa importante sobre as práticas espirituais. Você falou conectar-se consigo mesmo. Sim. A prática espiritual é, por excelência, a prática que conduz você a uma conexão com o ser divino que você é. Porque você é um ser divino e perfeito que está manifestado em um mundo que é limitado e limitante para a consciência divina. Então, a prática espiritual é alguma coisa que você faz que reconecta você com a presença divina que está em outra dimensão, não nessa. E aí, a prática espiritual por excelência é a meditação, que faz com que você se conecte. Você e o espírito imortal que você manifesta aqui na matéria são um na meditação. E como que a gente chega a esse estado meditativo? Então, o estado meditativo, ele é resultado de 3 tipos de prática
que não tem nada a ver com religião, que são o yoga, o tai chi chuan e as lutas marciais orientais, de preferência o kung fu e o taekwondo. Por que isso? Ah, mas por que você está falando isso, Guido? E as outras coisas? As outras coisas também conduzem, mas leva um bocado de tempo. Qualquer religião, se você for lá, for perguntar para a pessoa que conduz essa religião e falar, nessa religião aqui não tem nenhum tipo de alcançar meditação, vão te dizer, sim. Se você... eu fui formada no cristianismo, você também, a gente sabe que se a gente for num padre perguntar, padre, como é que eu faço para meditar? Ele vai dizer, reza, meu filho, assiste às missas e participe do sacramento da Eucaristia e fique em silêncio algum tempo com você mesmo e você vai conseguir essa conexão. É possível, mas leva um bocado de tempo. E isso funciona para algumas pessoas, mas para outras é como se você estivesse expulsando a pessoa para bem longe de você. Exatamente. Mas você falou yoga, tai chi e outras lutas marciais orientais. Sim. Em comum entre elas está o trabalho com o corpo. Isso Exatamente. Tem a ver com meditação? Claro, porque o principal obstáculo para a meditação é o corpo físico. O corpo físico não quer meditar. Por que ele não quer meditar? Se é tão bom meditar? Sim, mas o corpo físico, para meditar, ele precisa ficar confortável. E o corpo físico recebe muito pouca atenção. Parece que ele recebe muita atenção, porque a gente usa o corpo, ele é nosso veículo. A gente usa para cima e para baixo para fazer coisas, algumas agradáveis, outras desagradáveis, mas a gente não presta atenção nele. E aí, quando a gente senta, e como as pessoas dizem, para ficar com a cabeça vazia, isso não é meditar. Quando você senta para isso, o corpo físico fala, peraí, o que é isso? Eu vou ficar aqui parado. Aí coça uma orelha. Aí começa a dar todo tipo de coceira, um monte de aflição, começa a dar uma fominha, começa a dar sede, começa a doer, dói aqui, dói ali, dói acolá. E lembra do trabalho que deixou de fazer. E aí fala, melhor seria eu levantar e fazer um café, essas coisas. Mas quando você movimenta o corpo físico com uma respiração coordenada com esses movimentos, essas três coisas têm isso. Não é apenas movimento. Tem pessoas que dizem, eu medito correndo, eu medito nadando. Bom, se você corre prestando atenção na sua respiração e estabelece um padrão, pode ser que você entre em estado meditativo correndo. Se você nada prestando atenção na respiração e encontra um padrão confortável, pode ser que você entre no estado meditativo nadando. Mas é muito mais fácil conseguir o estado meditativo a partir da prática dessas três atividades que parecem física, mas que não são, porque elas conduzem à meditação por um outro motivo. Tanto o yoga, quanto o tai chi chuan, quanto uma luta marcial oriental, elas centram você. Ou seja, começa por centrar o corpo físico, então ao prestar atenção na respiração e com movimentos coordenados, onde uma hora você inspira, outra hora você expira, o corpo físico começa a ficar tão confortável que ele permite que você coloque a sua atenção nas suas emoções e como as emoções são resultados de pensamentos, nos seus pensamentos. E uma vez com a atenção focada nos pensamentos, e o cérebro físico não gosta que você preste atenção nele. Então, quando você presta atenção no cérebro físico, os pensamentos correm que nem ratinhos e se escondem. É por isso que se diz meditar é ficar com a cabeça vazia. Não é. Meditar é conseguir um conforto para o corpo físico que torna possível olhar para as emoções, não modificá-las, olhar para elas. E em seguida buscar o motivo dessas emoções, que são os pensamentos. Emoções é o efeito que os pensamentos fazem no corpo emocional. E quando você começa a prestar atenção nos pensamentos,
a atividade do cérebro físico diminui. Sim. Então você tem a sensação que a cabeça está vazia, ela não está. E a seguir você entra num estado onde você consegue perceber que os acontecimentos, as circunstâncias, tudo que está acontecendo na sua vida é a coisa mais natural do mundo. É o que está acontecendo. Não é bom, não é mal, não é agradável, não é desagradável, é apenas o que está acontecendo. Quando você começa a sentir isso, você está no estado meditativo. Sim. E você consegue se observar no momento presente, né? Isso. Que é... Se observar no aqui e agora e perceber, então, uma vez que você aceita, isso é o que está acontecendo comigo, seja bom, seja ruim, seja mais ou menos, seja nada, nunca não está acontecendo nada. Mas vamos lá, vamos dizer que você chegou nisso. Por enquanto não está acontecendo nada. Quando você chega nisso, você também encontra soluções. Sim. Novas maneiras de viver o que quer que esteja acontecendo. Maneiras um pouco mais harmoniosas e equilibradas de passar pelas circunstâncias pelas quais você está passando. Isso é prática espiritual. Se você fizer um rosário em honra de Nossa Senhora, e você vai conseguir isso. Se você fizer, faz mais um dia, você pode chegar nisso. Mas você pode chegar nisso através desses 3 meios que são tranquilos. Você não precisa estar ligado a nenhuma religião para ter boas práticas espirituais. Certo. Só para diferenciar, então, essas 3 atividades de uma atividade física qualquer. Então, na yoga, no tai chi e nas artes marciais orientais, o que difere é a constante atenção que nós damos ao nosso corpo primeiro, depois às nossas emoções e, por fim, chega-se ao estado meditativo observando os nossos pensamentos. Sim, existe mais uma maneira, existe mais um motivo pelo qual utilizar esses meios é melhor. Você consegue um resultado mais rápido. É porque tanto os movimentos do yoga, quanto os movimentos do tai chi, quanto os movimentos das lutas marciais foram elaborados para trazer conforto ao corpo físico e centramento dos 3 corpos. O corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. E é por isso que funciona muito mais depressa. Certo. Ou seja, se você for olhar a origem de tudo isso, a origem do yoga, do tai chi e das lutas marciais, você vai chegar nos Vedas. Os Vedas são um manual de instrução do espírito na matéria. Manual de instruções? Do espírito na matéria, de como o espírito deve se comportar na matéria. Onde a gente encontra esse incrível manual de instruções? São uns 7 mil e tantos livros, não sei muito bem quantos, porque foram escrevendo comentários ao longo do tempo, mas o yoga faz parte dos Vedas. E o yoga é a medicina preventiva, ou seja, em vez de você ter uma medicina que cura os desequilíbrios, porque toda doença começa aqui, começa com pensamentos desequilibrados e se manifesta no corpo físico depois de algum tempo. Então, o yoga é a medicina preventiva que está nos Vedas. Antes de você começar a sentir qualquer coisa, você deveria praticar alguma coisa para deixar o seu corpo físico sempre bem, para centrar os 3 corpos, para o corpo físico ficar confortável, o corpo emocional entender o que está acontecendo e os pensamentos serem positivos, porque assim as emoções vão ser positivas e o corpo físico não vai estar impregnado por nenhum desequilíbrio. É por isso que eu aconselho como prática espiritual, não sou só eu que aconselho, né? Mas como prática espiritual, uma dessas 3 coisas. Mas também a gente não pode descartar os devotos que utilizam práticas espirituais de religiões. Existem práticas espirituais de religiões que também conduzem. Aliás, qualquer prática espiritual de qualquer religião
feita com o objetivo de buscar centramento e equilíbrio, acabam conduzindo você ao estado meditativo. E você falou sobre os Vedas, que são um dos livros, né, que deram origem ao hinduísmo. É o livro que deu origem ao hinduísmo. Que também é uma religião. O livro. Lá na base do hinduísmo estão os Vedas, né? Mas é por isso que se fala em Vedanta. Né? O caminho do Vedanta é o caminho que está baseado no conteúdo dos Vedas. Apesar de o conteúdo dos Vedas ser algo bem controverso, porque desde que eles foram trazidos para a humanidade, porque foi isso, desde que eles foram inspirados aos humanos, eles foram comentados para cá, para lá, e isso e aquilo, e às vezes os humanos, né? Toda sempre os humanos. compilação gera alguma confusão, ainda mais de um livro sagrado. Importante. Agora, é fácil você entender o principal dos Vedas. O principal dos Vedas está num livrinho chamado Bhagavad Gita. O que é mais importante saber dos Vedas inteiros está ali. Não é? E ele é fininho assim. Né? Mas é um pouco denso. Agora, diga, diretor. Não, então, eu queria só retomar um pouquinho para aquela pessoa que não professa nenhuma religião, que não é, o que ela pode fazer na prática para tentar começar a meditar, para se colocar. O que ela faz? Ela, sei lá, se olha para a parede branca. Não, faz yoga. Não, mas ela não quer fazer nada. Não quer fazer yoga. Fazer agora, nesse momento. Não quer fazer agora? Não, quer fazer agora certo. Alguma coisa, depois de assistir o vídeo. O que ela pode fazer? O que ela pode fazer? Experiência própria. Ela pode dedicar 5 minutos, depois de assistir a esse vídeo, a prestar atenção no seu corpo. Só se sentar, ficar em uma posição confortável. Se preferir fechar os olhos para não ter qualquer distração, tudo bem, mas às vezes você fecha os olhos e tem mais distrações ainda, porque as pessoas têm uma imaginação muito fértil, então tem gente que prefere ficar de olho aberto. Se foca em algum ponto e presta atenção no seu corpo. E tenha uma respiração consciente. Sim, você não precisa mudar a respiração, você só precisa prestar atenção nela. Tomar consciência dela. Isto pode conduzir a uma prática espiritual e tem a ver com a minha próxima pergunta. Constância. Quantas vezes nós temos que fazer isso? Suponhamos que a pessoa escolha fazer yoga. A gente vai lá no plano das academias, das escolas de yoga, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. O que é fundamental para a gente tentar buscar uma prática espiritual? Então, primeiro, gostaria de dizer para você que esse conselho que você acabou de dar levou uma mulher que não tinha nenhuma religião, chamada Sara Mahio, a alcançar não apenas o estado meditativo, mas a comunicação com as outras dimensões, a comunicação com o seu eu superior. E ela não fez mais nada, além de ficar quietinha 5 minutos logo depois que ela acordava, prestando atenção no seu corpo físico, nas suas emoções e nos seus pensamentos. Simples assim. Então, existe até um livro onde ela relata isso. Então, sabe, muitas pessoas conseguiram isso dessa maneira. Não é, e você sabe muito bem que funciona, não é? Funciona. Eu mesma, durante um período da minha vida, depois que conheci a experiência de Sara Mahio, eu fiz só isso. E funciona. Agora, com relação ao yoga, é assim. É preciso fazer pelo menos 1 vez por semana. É Hatha Yoga, não é qualquer outro tipo de yoga, sabe? Por que Hatha Yoga? Porque Hatha Yoga é a yoga básica, é a yoga do corpo físico. É a yoga para fazer com que o corpo físico fique confortável. O resto, nenhuma das outras yogas, e as pessoas vêm muito me perguntar isso, não, mas não pode ser Kriya Yoga? Não. Vinyasa, Kundalini Yoga? Existe um processo de meditação bastante sério que se chama Vipassana, mas nem todos estão preparados para o Vipassana.
Se você for olhar o que é Vipassana, você vai ver que... Para começar, precisa tirar alguns dias, né? Para fazer isso. Sim, e você vai encontrar, no Vipassana, você vai encontrar o corpo físico como principal obstáculo para a meditação. Então, o ideal seria, faz uma vez por semana, 50 minutos, mas pratica na sua casa. Pratica na sua casa um pouquinho pela manhã, e aí eu posso até dizer que a melhor coisa a fazer pela manhã é uma sequência chamada Saudação ao Sol, pelo menos 3 vezes. E pratica à noite, de preferência, aqueles asanas de relaxamento para dormir bem. Você não precisa praticar mais do que 15 minutos de yoga por dia, desde que você uma vez por semana tenha 50 minutos. E quando você quiser meditar, você usa aqueles asanas de relaxamento e aquelas respirações de relaxamento que você vai aprender com seu instrutor de yoga. E pronto. É assim, simples. Inicia com alguns asanas de relaxamento e você pode ficar em lótus, você pode ficar em savasana. Você não precisa necessariamente ficar em lótus para meditar. Não é necessário. Aquela posição que a gente normalmente vê por aí, em tudo quanto é lugar, sentado com as pernas cruzadas. Savasana é a posição do cadáver. Estar deitado, sem travesseiro, com a coluna repousada no suporte, seja ele o colchão, o chão, um tatame, pernas ligeiramente separadas e braços estendidos ao longo do corpo, com as palmas para cima. Você está nessa posição, você vai ver que, desde que você não esteja querendo dormir, que você esteja querendo meditar, basta prestar atenção na respiração, você vai começar a sentir, fazer uma avaliação das suas emoções e vai chegar aos pensamentos que originaram isso. Sim. E ao chegar aos pensamentos que originaram isso, você vai sentir uma quietude no seu cérebro físico. E é só permitir avançar para um outro estado, que na verdade é o contato com a parte do nosso cérebro que está fora da dualidade, que se chama mental superior, e é nesse mental superior onde você vai encontrar o estado meditativo, ou seja, nada é certo ou errado, nada é bonito ou feio, as coisas são o que elas são e eu me relaciono com elas sendo quem eu sou. Certo. Pronto. Agora, Guida, precisa acreditar em Deus para praticar? Não. Olha, eu diria que Deus se apresentará a quem praticar. Ele se apresentará. Pode deixar. Deus está em tudo, em todas as coisas e dentro de você, bem no seu cardíaco. Se você se aquietar um pouquinho, ele virá a você e dirá: como vai? Eu estou aqui à sua disposição, o que é que você precisa? É isso que acontece. E não necessariamente numa conformação definida, né? Ele pode aparecer de diversas maneiras. Ele vai aparecer do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. Ele está em tudo e em todos. Ele pode aparecer para você como um ratinho. É assim. Essa é uma boa. Um ratinho é uma boa. Agora, diga, diretora. Só para completar, qual é a vantagem de ter uma prática espiritual? As vantagens de ter uma prática espiritual. Equilíbrio. Sim. E você sabe quando você está em equilíbrio, porque nada, se você for lá no Gita e algum dia tiver esse desejo de ler, e eu aconselho que faça isso, lá diz o seguinte: uma pessoa em equilíbrio, eles dizem um homem sátuico, e a mesma coisa que uma pessoa em equilíbrio não se aborrece com nada, olha do mesmo jeito um elogio, uma calúnia, consegue lidar com as coisas sem se perturbar com elas. É uma pessoa inabalável. Né? Uma pessoa imperturbável, uma pessoa que tem calma, uma pessoa que está equilibrado, uma pessoa que não julga, uma pessoa que é capaz de ouvir, uma pessoa que é capaz de tomar atitudes bastante firmes quando é necessário e não quando ela acha que deve, quando ela percebe. É necessário aqui tomar uma atitude firme, eu tomarei uma atitude firme. É uma pessoa corajosa, ao mesmo tempo é uma pessoa suave,
Ou seja, a prática espiritual produz uma sensação de segurança interna que permite a você não precisar ser violento, porque a violência vem da insegurança, a insegurança vem do medo e o medo vem do desequilíbrio. Sim. Pronto. Agora, vamos voltar um pouquinho para a religião, então. Você disse que qualquer religião pode ser capaz de apresentar uma prática espiritual e por meio de qualquer religião uma pessoa pode alcançar a meditação. Sim. Como que isso é possível se a gente vê tantas religiões e às vezes religiões que são contraditórias entre si? Uma acredita em uma coisa, outra acredita em outra, uma diz que a outra está errada e a outra, por sua vez, aponta para a primeira e fala, não, quem está errado é você. Como a gente pode dizer que todas elas podem levar para o mesmo caminho, se aparentemente elas estão levando para caminhos tão diferentes? Então, aparentemente, não é? Aparentemente. Existem muitas religiões porque muitos são os desequilíbrios dos seres humanos. E existem conformações de seres humanos e o que dita essa conformação é o conteúdo kármico. A gente tem um programa sobre karma, então, se você tiver dúvida, você vai lá assistir. E é necessário haver muitas religiões porque as experiências kármicas, as experiências de vidas anteriores, às vezes fazem as pessoas terem dificuldade com algumas religiões. A questão não é essa. Quais são os dogmas? Primeiro, o que eu aconselho qualquer pessoa que está dentro de uma religião é ficar com aquilo que faz sentido e desprezar o que não faz sentido na religião, mesmo. Agora, a questão não é essa, a questão é por que você procura uma religião. Se você procura uma religião para que alguém resolva suas questões, para que você não tenha que lidar com elas, para que o pastor, ou o padre, ou o guru, ou não sei quem... Ou mesmo Deus. Ou mesmo Deus resolva suas questões, você não vai chegar no estado meditativo nunca. Você pode passar a sua vida inteira fazendo a prática que aquela religião te manda fazer e você não vai chegar. Sabe por quê? Você não está interessado em entrar em contato com a expressão de Deus em você. Você está interessado em que alguém resolva seus problemas. E aqui na matéria, a única coisa que não pode é fazer isso. Por quê? Porque você está manifestado aqui, porque você escolheu estar manifestado aqui para lidar com as questões com as quais você escolheu lidar. Aí, quando você passa uma procuração para uma outra pessoa, você está fazendo tudo, menos o que você deveria estar fazendo aqui. E aí não adianta, porque você não vai chegar em nenhum estado meditativo, jamais, porque você não está buscando isso. Passo número 1 para qualquer coisa que você queira fazer em energia é intenção. Se você vai lá numa igreja, assiste ao culto, faz o culto todo dia e a sua intenção é só se livrar dos seus problemas, acabou. Você não vai chegar no estado meditativo e nem vai resolver os seus problemas. Você só vai ter uma sensação de que está fazendo alguma coisa, mas na verdade você não está fazendo nada. Agora, qualquer religião que você frequente, buscando esse contato, esse responsabilizar-se por si, esse lidar com as suas limitações e com as suas questões pessoais, você vai alcançar o estado meditativo e no estado meditativo vai encontrar solução para qualquer coisa que você esteja vivendo. Mas precisa ser assim. É preciso intenção, que é o passo 1 para lidar com a energia. Bom, pessoal, a gente então tem opção para quem é religioso, para quem não é religioso, então não tem mais desculpa para a gente buscar algum tipo de prática espiritual com a qual a gente esteja confortável. A gente termina aqui mais uma Vida Melhor na Matéria. Agradeço a Guida pela companhia. Lembrando novamente que toda semana tem vídeo aqui no canal, então você pode se inscrever, pode curtir esse vídeo e a gente volta semana que vem então com mais um programa. Tchau!